Olá, tudo bem? O tema deste vídeo: por que os líderes religiosos são julgados pelas leis mosaicas? É isso mesmo. Os líderes religiosos, eles estão contra exatamente o legalismo pregado pelos fariseus, por Moisés. Eles devem ser julgados conforme os 613 itens das leis de Moisés. Quem não é religioso, mas é uma pessoa que confessa, que vive Cristo ressuscitado, eu não vou nem falar de novo a parousia e escatologia consumada. Eu não vou falar de Apocalipse capítulo 21, versículo do 1 ao 6. Mas aqueles que são contra a pregação de Paulo, eles são julgados, eles são sentenciados pelo diabo. Aí você já do outro lado leva um susto. Como assim? Ele está falando de Deus, está falando de Jesus, está falando do evangelho, mas ele é julgado pelo diabo? Porque diabo não é um ser e nunca foi. Nunca foi. Diabo é um acusador, traidor, um adversário. É um adjetivo. É para isso. Para uma pessoa que acusa, ele é um diabo. A religião fala que é um ser de chifre de cauda. Mentira. Então, para aqueles que é contra o evangelho pregado por Paulo, a segunda fase do evangelho, o evangelho da incircuncisão, eles são acusados pela lei de Moisés. Já os que seguem ou que vivem o Cristo ressuscitado, não há condenação nenhuma. Claro, se esse que está seguindo diz que está seguindo a Cristo, seguindo ao evangelho da graça, a mensagem da graça pregada por Paulo, mas ele fuma, ele pode colher amanhã ou depois um câncer no pulmão. Ele bebe, ele pode colher uma cirrose ou um acidente de automóvel, cair da bicicleta, cair do jumento, cair de alguma coisa. O que adultera pode colher maldição. Um homossexual pode colher uma maldição. Um que rouba e assim. Para toda prática da carne, colhe-se frutos da carne. E a carne não produz nada de bom. E aqueles que planta coisas espirituais, colhem coisas espirituais. Quem está no Cristo ressuscitado, ele tem que plantar coisas espirituais. Mas como esse espírito está em um corpo carnal, para ter experiência, então esse corpo carnal de vez em quando dá um deslize. Não há ninguém perfeito na terra. Mas um líder religioso que prega Moisés, ele é julgado pela lei mosaica. Interessante isso. Quer ver? Eu te convido a ler 1 Timóteo capítulo 1, do versículo 8 ao 11. 1 Timóteo capítulo 1, versículo do 8 ao 11. Estou utilizando o texto da Almeida século 21. Versículo 8 de 1 Timóteo, capítulo 1. Sabemos, porém, que a lei é boa, desde que usada de forma legítima. Paulo estava falando isso nos seus dias, entre o ano 50 e o ano 65, vamos colocar ali, naquele intervalo. Ele estava pregando aqui, falando a Timóteo, gentios ouviam, judeus ouviam. Sabemos, porém, que a lei é boa. A lei que estava em vigor naquela época era a lei de Moisés. Sabemos, porém, que a lei mosaica é boa, desde que usada de forma legítima. Então, Paulo estava exaltando a lei dada a Moisés. 9. Reconhecendo que não é feita para o justo, mas para transgressores e insubordinados, incrédulos, pecadores, ímpios, profanos, para os que matam pai e mãe e para homicidas. 10. Devassos, homossexuais. Aqui entra o item contra os pregadores. Exploradores de homens. Exploradores de homens podem ser sequestradores, podem ser estelionatários. Exploradores de homens podem ser alguém que usa versículos soltos ou pregações do Velho Testamento, das leis dadas a Moisés, que Paulo considerou quem estava
Naqueles dias ele falou em Gálatas 3:10, quem está nas leis de Moisés está debaixo de maldição. Então, quando uma pessoa, um pregador, um líder, prega dízimo, ele deve ser julgado pela lei mosaica. Quando ele prega batismo nas águas, ele deve ser julgado pelas leis mosaicas. Quando ele prega o batismo nas águas, deve ser por quê? Aí você fala assim, mas por quê? Porque Romanos 6, 3 e 4, o batismo foi na morte de cruz. Não tem mais. Não existe outro batismo. Não existe mais. Todos foram purificados, batizados, remidos, justificados, santificados no sangue que verteu da cruz. Então a lei é para diversas coisas. Homicídio, suicídio, prostituição, adultério, insubordinados, profanos que tornam outra situação. Um líder que prega coisas antes do sacrifício da cruz, ele é um profano, porque ele torna impuro aquele sangue puro que verteu da cruz, querendo mostrar para os seus fiéis, para os seus seguidores, que são obras mosaicas, cerimoniais mosaicos, que é o que é santo e puro. Fazendo o quê? Profanando o sangue que verteu da cruz. Então, exploradores de homens, pessoas que dizem, que usa Malaquias 3:10 para falar que aquele escrito foi para os nossos dias. Pastores, bispos, padres, pregadores que usam Malaquias 3:10 falando que é para o povo gentil. Eles estão explorando os homens, eles estão explorando os fiéis. Por que você fala isso? Porque Malaquias capítulo 1, versículo 1 foi uma correção para o povo de Israel. Malaquias capítulo 2, versículo 1, aquela repreensão foi para os sacerdotes, os levitas. Então, quando chegou em Malaquias 3:10, era quem estava roubando a Deus, eram os levitas, os sacerdotes. Então, quando eles falam que a pessoa tem que dar dízimo para não ser amaldiçoada, eles estão fazendo o quê? Explorando os homens. Eles estão mentindo. Eles estão mentindo. Eles estão falando que uma criança, para ser abençoada por Deus, tem que ser consagrado como Jesus fez, está antes da cruz. Então, eles são profanos. Os que proferem falsos juramentos e para todo o que é contrário à sã doutrina. Pregadores são a favor da sã doutrina, que é o Cristo ressuscitado, ou eles misturam lé com cré? Pregam a sã doutrina, Cristo ressuscitado, e mais Jesus de Nazaré. Você é testemunha, você frequentou, você frequenta. E aí, eles pregam sã doutrina? Aonde está a sã doutrina que você pode ouvir a sã doutrina? Canal do irmão Geraldo, irmão Elcio. Neste canal você ouve alguns outros, porque tem uns aí que anda falando que prega graça, mas come pão e bebe suco ainda. Então eu nem dou valor para isso. Ele é uma graça fermentada. Então, os que são contra a sã doutrina são passíveis da sentença, da condenação do legalismo de Moisés. Porque os líderes religiosos são julgados pelas leis mosaicas. Por essas coisas que eles fazem. Exploradores de homens, são profanos, são mentirosos, não vivem, não pregam a sã doutrina. Entenda, a sã doutrina ela é 100% sã doutrina. Não existe 99,99999 sã doutrina em 1% de Moisés. Não existe isso. Se tiver 0,1% de Moisés, é uma massa levedada, é uma massa fermentada. Ela não é uma massa virgem. Ela não é uma massa pura. Não. Ela é uma massa levedada. Versículo 11. A qual está em harmonia com o que me foi confiado, a saber, o evangelho da glória do Deus bendito. Então eu quero ler aqui, sem parar. Vamos dizer que não tem versículo aqui, do 8 ao 10. Sabemos, porém, que a lei é boa, desde que usada de forma legítima, reconhecendo que não é feita para o justo, mas para transgressores e insubordinados, incrédulos, pecadores. Incrédulos. Quem fala que Jesus ainda vai voltar, ele é um incrédulo, porque Jesus falou em várias passagens na Bíblia quando ele ia voltar. Mas eles ficam por aí anunciando que ele vai voltar. Então são incrédulos, não acreditam nos escritos. E pecadores, ímpios, profanos, para os que matam pai, matam
e para os homicidas, devassos, homossexuais, exploradores de homens, mentirosos, os que proferem falsos juramentos, e para todo o que é contrário à sã doutrina. Então, esses daqui, Paulo estava falando que a lei mosaica ela era boa se alguém conseguisse cumprir os 613 itens. Nenhum homem nunca conseguiu. Fala a verdade. É fácil de entender ou não é? Exploradores de homens, mentirosos, profanos, incrédulos, não é dessa forma que é um líder religioso? Olha que bonito aqui, ó. Para quem está em Cristo não há juízo ou condenação. Romanos 8, do 1 ao 4. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, não em Jesus de Nazaré. Cristo Jesus é o Cristo ressuscitado. Hoje em dia, depois do juízo do ano 70, o que está em nós é o tabernáculo espiritual, é o próprio Deus está em nosso espírito. Foi estabelecida a Nova Jerusalém, Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 6. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quem está em Cristo Jesus está livre da lei do pecado e da morte. Hebreus 2, 14 e 15. Quem era que causava a morte era o diabo. E o diabo foi destruído no sacrifício da cruz. Jesus destruiu o diabo, que era a morte. E esse diabo eram as leis que matavam, que aprisionavam, que sentenciavam. E quem está no Cristo ressuscitado não está debaixo da lei. Claro, eu estou no Cristo ressuscitado, eu estou no tabernáculo de Deus espiritual, eu tenho que respeitar as leis vigentes no país, no estado e no município. IPTU, IPVA, essas coisas a gente tem, porque é a nossa lei. Mas a lei de Deus, ela é espiritual e está na nossa mente. Nessa época aqui, existia a lei de Moisés, porque o símbolo maior ainda estava de pé, que era o templo. 3. Pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado e como sacrifício pelo pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que passagem maravilhosa. Então, mas quem é explorador de homem? Quem fica com mentira dentro dessas chamadas igrejas? Quem fica com falsas promessas, dizendo que aquele que já veio ainda vai voltar, dizendo que diabo é adjetivo, não é adjetivo, mas sim é um ser que caiu do céu, dizendo que Satanás são anjos caídos do céu. Tudo mentira. Está a prova na Bíblia, nos escritos aí. Então a lei, eles são julgados, condenados por algo que já não existe mais. Não existe mais as leis de Moisés. Mas por eles estarem vivendo nelas, eles veem anjo voando, em suas chamadas igrejas há manifestações da operação do erro, vivem em luta, vivem fazendo jejum aí 24 horas por dia, são escandalizados, vivem passando vergonha, vivem sendo chamados de ladrões, mentirosos. Por quê? Porque eles são assim, eles estão debaixo, eles estão nas trevas, estão em Moisés. Por eles estarem em Moisés, então, as armas que são apontadas para eles, para esses líderes religiosos, é o armamento mosaico, é o armamento farisaico. Porque os líderes religiosos são julgados pelas leis mosaicas? Claro, por causa disso daí, que nós lemos em 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 8 ao 11. Assim seja, então eu deixo essa mensagem com você, espero ter sido útil de alguma forma. Se foi, dê um joinha, compartilhe, se inscreva no canal. Até a próxima, se assim o Pai permitir. Tchau, tchau.